Muito bem, pessoal, sejam então bem-vindos aí a mais uma aula de física, né? Hoje nós vamos falar sobre eletrostática. Então a primeira coisa que nós precisamos saber sobre eletrostática é o conceito. Que parte da física é essa que nós chamamos de eletrostática? Bom, eletrostática é a parte da física que vai estudar os fenômenos elétricos em cargas que estão em repouso. Então, toda vez que eu tiver uma carga elétrica em repouso, ela vai gerar ali alguns fenômenos, certo? E esses fenômenos são estudados aí por essa parte da física que nós chamamos de eletrostática, tá certo? Bom, a primeira coisa que nós precisamos ver aqui, dentro desse conceito de eletrostática, são os tipos de eletrização. Então, vamos ver então quais são os tipos de eletrização que a gente tem aqui na natureza. Tipos de eletrização. Bom, é o seguinte, na natureza existem aí, basicamente, 3 tipos de eletrização. Quais são eles? Contato, atrito e indução. Então, o primeiro então, que eu gostaria de falar com vocês aqui é a eletrização por contato, tá certo? Então, vamos falar aqui, então, primeiramente, sobre a eletrização por contato. Bom, é o seguinte, como que se dá essa eletrização que nós chamamos de eletrização por contato? A eletrização por contato é aquela que acontece quando eu tenho um corpo eletrizado e um outro corpo que pode ou não estar eletrizado e eu coloco os dois em contato, ou eu ligo um fio condutor entre eles. Parte das cargas que estão em um vão passar para o outro. Então, por exemplo, vamos imaginar que eu tenho aqui dois corpos idênticos. Eu tenho aqui um corpo A, que tem um formato esférico, né? E eu tenho aqui um outro corpo B, que também tem um formato esférico. Vamos supor que o corpo A ele é idêntico ao corpo B. Perceba que o sinal de idêntico são 3 tracinhos aqui, não 2. 2 é igual a 3 idênticos. Agora o detalhe é o seguinte, quando que dois corpos na física vão ser considerados corpos idênticos? Então, primeiro, para esse corpo ser idêntico a esse, eles têm que ter algumas características em comum. Primeiro, tem que ser do mesmo tamanho. Como que são esferas, elas têm que ter raios iguais. Segundo, tem que ser feito o mesmo material. Se a primeira for alumínio, a segunda alumínio. Se a primeira for zinco, a segunda zinco. Então, tem que ser o mesmo tamanho, tem que ser feito do mesmo material e tem que ter a mesma natureza. Ou seja, se a primeira for oca, a segunda também é oca. Se a primeira for maciça, a segunda é maciça. Então eu tenho aqui 2 esferas idênticas. Vamos supor que essa primeira esfera A, ela possui aqui um excesso de 4 cargas positivas e a esfera B está inicialmente neutra. Então perceba, quando eu tenho um corpo neutro, quer dizer que ele não tem carga. Verdadeiro ou falso? Falso. Um corpo neutro, ele tem carga. Um corpo neutro, ele não tem excesso de carga. Então, por exemplo, esse corpo B aqui, essa esfera B, ela é feita de matéria, a matéria tem prótons, tem elétrons, né, tem nêutrons e outras coisas mais. Então, se ele está neutro, é porque a quantidade de carga positiva que ele tem, ou seja, de prótons, é igual à quantidade de cargas negativas que ele tem, ou seja, elétrons. Então, ele está neutro, ele não tem excesso de carga, porém tem carga. Se eu ligar aqui um corpo no outro, botar os dois em contato, ou ligar aqui um fio condutor entre eles, o que vai acontecer entre eles? Eles vão trocar cargas entre si, né? Aí a configuração final do meu sistema vai ser essa aqui, ó. Ao final do processo eu vou ter aqui o corpo A, eu vou ter aqui o corpo B, tá certo? O A vai finalizar o processo com quantas cargas em excesso? 2. E o B vai finalizar o processo aqui também, porque com 2 cargas. Eles trocaram cargas e esse processo finalizou até que ambos tivessem a mesma quantidade de carga em excesso. Ok? Então essa aqui é a eletrização por contato. Agora perceba bem, quem doou cargas para quem? O A doou cargas para o B ou foi o B que doou cargas para o A? Olhando assim, a primeira impressão que nós temos é que o A doou cargas para B. Nessa. Mas o que aconteceu, na verdade, foi o inverso. Foi o corpo B que doou cargas para o corpo A. Então, o fluxo de elétrons, ou o fluxo de cargas, foi do corpo B para o corpo A. Como assim? A estrutura da matéria diz para nós que já tem no centro do átomo, no núcleo,
e o núcleo tem os prótons e os nêutrons. Os prótons são as partículas positivas. Ao redor desse núcleo você tem lá elétrons, que são as partículas negativas. Quando eu mexo no núcleo do átomo, estou fazendo a reação nuclear. Isso aqui não é reação nuclear, é um processo eletrostático. Então ele está acontecendo ao nível de eletrosfera. Então, se esse corpo B estava neutro, é porque a mesma quantidade de cargas positivas que ele tem a mesma quantidade de carga negativa. Então, se ele perder um elétron, uma carga negativa, essa carga negativa vem para cá. Quando ela chega aqui, ela cancela uma positiva e aqui fica com um déficit de um negativo. Então, fica um positivo aqui e aqui menos um positivo que foi anulado pelo elétron. Quando esse cara aqui perde mais um elétron e esse elétron chega aqui, ele mais uma vez anula essa carga positiva e aqui uma carga positiva deixou de ser anulada. E aí a configuração final do sistema é essa, ok? Então essa é a eletização que nós chamamos de eletização por contato. Então acontece quando dois corpos entram em contato um com o outro ou quando você liga um fio condutor entre eles, tá certo? Muito bem. Um outro tipo de eletrização que a gente vai ver aqui é a eletrização por atrito. Como que acontece a eletrização por atrito? Simples. A eletrização por atrito vai acontecer quando eu pegar um corpo e atritar ele contra outro corpo. Então isso é o que nós chamamos de eletrização por atrito. Então, por exemplo, a situação mais clássica que nós temos aqui é assim, um fio isolante, por exemplo, preso aqui ao teto. Na extremidade desse fio aqui, imagine que eu tenho aqui um bastão de vidro. Certo? Aí eu vou pegar do lado de cá, sei lá, um pano feito de lã. Tá aqui, um pano de lã, tá certo? Então o que vai acontecer? Se eu pegar esse pano de lã e esfregar ele no vidro, atritar ele no vidro, o que vai acontecer? O material lã, ele é mais eletronegativo que o material vidro. Ou seja, ele tem muito mais tendência em o quê? Receber cargas elétricas. Então, quando eu atritar aqui um com o outro, o que vai acontecer com o pano de lã? Ele vai ter aqui um excesso de cargas negativas. Por que ele vai adquirir um excesso de cargas positivas? Porque o vidro, aqui no bastão, perdeu parte das cargas negativas. Então, como ele perde parte das cargas negativas, as cargas que saem do bastão de vidro passam para o pano de lã. Aí, ao final do processo, eu vou ter aqui este corpo com excesso de cargas positivas e aquele outro com excesso de cargas negativas. Esta é a eletrização por atrito. Inclusive, eu acho que muitos de vocês devem ter feito isso na escola, né? Na escola você pegava um pedacinho de papel, lembra? Pegava um pedacinho de papel, cortava lá os pedacinhos, colocava na mesa, né? Aí pegava aquela caneta assim, esfregava no cabelo, caía tudo e tal, né? Esfregava aquela caneta no cabelo. Quando você aproximava aquela caneta dos papeizinhos, o que acontecia? A caneta atraía os papeizinhos. Mas por que a caneta atraiu os papeizinhos? Porque a caneta ficou eletrizada. Aí você fala assim, professor, mas a caneta, eu eletrizei ela, ele foi o cabelo. Mas por que ela teve a condição de atrair os papeizinhos se os papeizinhos estão neutros? Os papeizinhos estão neutros? Sim, mas eles têm cargas? Tem, não tem excesso de carga. Como a caneta tem uma quantidade em excesso de carga, ela vai atrair parte das cargas do papel e vai atrair. E eles vão se aproximar e grudar na caneta. Então, é um exemplo assim, um clássico, né, da gente, enquanto criança, brincando lá com eletrização por atrito. Tá certo? E o último tipo de eletrização que eu queria mostrar para vocês é a eletrização por indução. Bom, como que acontece a eletrização por indução? A eletrização por indução é um processo onde eu inicio ele com um corpo eletrizado e com um corpo neutro. E aí eu vou precisar de um terceiro elemento aí, que é a terra. Então esse aqui é eletrização, né? Eletrização por indução. Bom, então terceiro. Então vamos fazer assim. Vamos imaginar que eu tenho aqui um corpo, né, que está eletrizado. Imagina que esse corpo tem um formato aqui de uma esfera, né? E ela está sendo segurada aqui por um pedaço de madeira isolante. Tá aqui, eu tenho uma esfera. Vamos imaginar que essa esfera aqui, ela esteja eletrizada com excesso de cargas positivas. Então tá aqui.
tenho aqui a esfera que está eletrizada, com excesso de cargas positivas, né? E eu vou eletrizar, por exemplo, uma outra esfera que se encontra, né, inicialmente neutra. Então essa aqui eu vou eletrizar, essa está eletrizada. Esse corpo que já está eletrizado, ele é chamado de indutor. Esse rapaz aqui é chamado de indutor, ok? O que vai ser eletrizado, ele é chamado de induzido. Então eu tenho aqui o indutor e o induzido. Como que eu faço para eletrizar? Então eu faço o seguinte, ó. Eu vou pegar o indutor e vou aproximar do induzido. Quando eu aproximo o indutor do induzido, o que vai acontecer com o induzido? Ele vai ficar polarizado. Seria como se, veja bem, seria como se as cargas negativas que ele tem virassem para o lado de cá e as cargas positivas que ele tem para o outro lado de lá. Então ele fica assim, ele fica polarizado. Perceba que ele não está neutro. Eu tenho 4 cargas negativas, 4 cargas positivas. Aí, quando eu aproximei, eu não posso encostar, senão a eletrização por contato. Se eu aproximar o indutor do induzido e ele ficar assim, eletrizado, o que eu posso fazer? Eu posso ligar aqui um fio terra, né, que é um fio que está ligado na terra e no corpo. Quando eu ligo esse fio terra, eu percebo que a terra ela é rica em quê? Em íons. São cargas elétricas que estão sobrando. Como eu tenho aqui um excesso de cargas positivas, estas cargas positivas atraem quais cargas? As negativas. Mas agora o que vai acontecer? O positivo desce ou o negativo sobe? Sempre acontece o movimento de cargas o quê? Negativas. Então eu vou ter aqui um fluxo ascendente de elétrons. Vai haver aqui um fluxo ascendente de elétrons. Vai subir carga negativa para essa esfera. E aí, ao final do processo, o meu corpo que está no neutro vai ter uma quantidade de cargas negativas em excesso. Então, essa é a elettrização que eu chamo de elettrização por indução. Então, no início do processo, se o indutor for positivo, o induzido vai terminar como? Negativo. Se eu tivesse um processo onde o indutor começasse negativo, ao final do processo, o induzido terminaria o quê? Positivo. Tá certo, pessoal? Então essa foi uma videoaula de tipos de eletrização, certo? Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Obrigado.